A gente está negociando com o pessoal lá fora para trazer os cientistas para o Brasil. Olá pessoal, ótima tarde. Mais aqui uma Hora do Poço, 13h31, isso aí. Pessoal, hoje estou aqui com o Estevão da Detect Water e hoje nós vamos falar aqui quais são os desafios, oportunidades, a gente pode transformar em oportunidade, né? Porque quando você leva uma solução para o seu cliente, pode ter certeza, ele vai te agradecer imensamente, né? E vai querer até te dar um abraço e falar assim, olha, por que você trouxe esse pessoal aqui, não trouxe antes para nos ajudar, né? Então é o seguinte, cada um no seu quadrado, né? Você que trabalha com perfuração, seja bom em perfuração e olha, recomendo, hein? Venha fazer o nosso treinamento do método perfurador de sucesso. Em outubro agora, próxima turma 10, tá ok? E aí, voltando lá na prospecção, né? Deixa para Detect Water, eles vão lhe ajudar a fazer esse trabalho de prospecção, identificar aonde você tem maior potencial hídrico dentro de uma propriedade, tá ok? Lá eles têm uma equipe muito capacitada com geólogos e eles estão a cada dia se especializando, entendeu? Para você, para te ajudar, ou você que é cliente, que tem a propriedade, ou perfurador, tá ok? Estou aqui com o Estevão. E aí, Estevão, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade de estar aqui, né? Boa tarde, pessoal. É muito bom sempre estar aqui com você. Parabéns aí mais uma vez pelo belo trabalho. Isso aí. Estevão, hoje a gente tem aqui uma missão importante, tá? Trazer clareza tanto para o cliente final que está nos assistindo, né? Sim. O canal da gente aqui, a gente sabe que tem muitos clientes, né? E também perfuradores que querem levar uma solução para o cliente, não é verdade? Porque é muito triste o cliente quando recebe aquela notícia que não encontrou água, né? E assim, hoje a gente vai trazer aqui essa abordagem justamente para ficar claro qual que é o trabalho da Detect Water, quais são as garantias, como que é o dia a dia do trabalho de vocês. Combinado? Fechou? Combinado, perfeito. Né? Um bate-papo tranquilo aqui. Isso né? Aí. Eu trouxe uma pauta aqui, algumas perguntas para fazer para você. Topa? Vamos lá? Topo agora. Então tá bom, gente. Vamos lá. O Estevão está muito preparado aqui para tirar essas dúvidas aí, seja qual for, né? Obviamente que se não tiver uma dúvida, a gente pergunta para os universitários, né? Sem dúvida. Então tá bom. Gente, antes de começar, deixa eu falar aqui dos nossos patrocinadores que realmente nos ajudam, né? Em primeiro lugar, a Detect Water, né? Se especializou, se preparou durante um bom tempo para entrar no mercado, né? Conheço lá o Júnior, sei da índole dele, sei que ele é uma pessoa muito engajada no resultado para o cliente, tem investido, continua investindo em equipamento, e não só em equipamento, mas também na tecnologia como um todo, tá ok? Então procura aqui a Detect Water, tem o contato deles aqui, vou colocar para vocês. E aí é o seguinte, todas essas soluções, ela vem de encontro, né, para ajudar o cliente, ajudar você que está na área de perfuração, tá ok? Bom, e Chicago Pneumatic também vem nos apoiando, vem trazendo aqui soluções muito adequadas para cada tipo de perfuração. Vem conversando muito com o Sandro, né, que vem participando desse projeto com a gente aqui, e o Sandro vem falando que a preocupação constante do grupo, né, da Chicago em trazer tecnologia. Já existem compressores já para limpeza de poços, compressores de alta pressão em grandes profundidades. Então, confia na Chicago porque eles estão aqui há muitos anos e eles têm aqui uma assessoria de manutenção e assistência técnica formidável para você, tá ok? Bom, e aí JMS, gente, trabalhando com máquinas de perfuração, a perfuratriz que você precisa para trabalhar em grandes profundidades e grandes diâmetros, tá ok? Fala lá com o Henrique é o proprietário, é o fundador, né? Ele é confinado sogro dele, né? E é isso aí, gente. Vamos começar agora. Eu tô aqui com o Estevão e a gente não vai perder tempo não, né, Estevão? Porque a gente precisa trazer essas informações, esses conceitos aqui para o pessoal, tá ok? Vamos lá. Então, desafios e verdades. Por que esse tema? Esse tema porque tem muita dúvida, né, pessoal? Que mesmo que é o perfurador, poxa, eu vou indicar Detect Water, né?
como que ela vai nos ajudar? Eu como perfurador, eu como cliente, né? Quais são os maiores desafios hoje, Estevam, quando o cliente te procura e quais são as maiores dificuldades dele na contratação do seu serviço? Você poderia colocar pra gente aqui? Claro, perfeito. E quando a gente fala em desafio, né, Emerson, é um tema do dia a dia, né? Qual negócio que não tem desafio? Seja ele novo, seja ele, né, já tenha um tempo de mercado. Eu acho que desafio faz parte do nosso dia a dia e é o que a gente vai evoluir, né? Eu acho bem bacana. E com relação aos desafios que a gente enfrenta, né, eu tenho alguns tópicos aí que eu gostaria de comentar com o pessoal. Sim. O primeiro deles eu acho que é chuva. Isso é um desafio muito grande, porque como a gente já falou em outras lives, né, em diversas situações que eu já tive com você, e até mesmo quem já foi atendido por nós, chuva é um item que atrapalha no estudo, se tiver chovido antes. E a gente mora num país tropical, né, então tem diversas regiões aí que chove por longos períodos. Então o pessoal tem que se antecipar, então. Tem que se antecipar, né? Tem que realmente entender a necessidade de esperar o período de seca, né? Ou seja, parar de chover, o solo realmente não estar encharcado, né? Para que a gente possa executar o trabalho. Então esse é um desafio. Por que eu coloco isso como desafio? Porque tem muitos clientes que entram em contato com a gente e ele tem uma urgência, ele tem uma necessidade de fazer a alocação do poço rápido e ele, muitas vezes, ele não pode esperar aquele prazo que a gente vai fazer com que ele entenda a necessidade e realmente, às vezes, até adie um pouquinho ali o projeto para que eu consiga atendê-lo no tempo adequado. Né? Mas isso é uma particularidade da sua tecnologia. Da tecnologia, exatamente, tá. Exatamente. Né? Então esse é vamos falar assim, isso é um ponto de alerta, tá? Eu não vou, então, vocês checam antes o período? Sim. Essa é uma comunicação constante do nosso departamento de agendamento. Começa lá na negociação com o comercial sempre deixa muito claro como funciona. E uma vez que ele optou por fechar negócio com a gente, assinou o contrato, ele vai para um setor chamado agendamento. E é bacana porque ele vai falar com o pessoal lá do agendamento de 2 a 3 vezes por semana, né? Porque uma coisa é você acompanhar o clima-tempo na internet, tá, né? E a outra é o tempo real lá, né, no local. Então o cliente sempre vai estar ajudando a gente, conversando com as meninas do agendamento, para poder realmente passar a informação real e fiel da condição climática lá, né? Quantos dias está sem chover, se choveu muito, se não choveu, quantos milímetros, né? Então isso é bem bacana, é um desafio aí para a nossa área comercial, sem dúvida. E para a execução também, né? Sem dúvida. Um outro desafio que a gente enfrenta também lá é a escolha da área, né? Isso é bem importante ressaltar, porque o nosso estudo ele é feito por área e não por ponto, como a gente já também explicou isso em outras ocasiões. Então, o cliente sempre entra em contato, ele quer contratar o estudo, mas ele não sabe por onde começar, né? Então é um desafio fazer com que ele entenda a necessidade da escolha de uma área para iniciar esse trabalho. Não significa que ali naquela primeira área você já vai ter resultado, né? Então, às vezes conseguir fazer uma visita técnica, o cliente mandar uma imagem de satélite para a gente ver junto, né? E conversar sobre esses pontos aí onde ele tem a intenção de executar o estudo, né? Para a gente poder ajudá-lo num pontapé inicial aí sobre a escolha da área, né? E o teu departamento de geologia, ele pode auxiliar o cliente com esse tipo de informação? A gente toma muito cuidado, né, com essa escolha da área ser indicado pela Detectware, né? Eu tenho geólogos lá, todo mundo já conhece, o Matheus, o Gustavo, né? E a gente acaba ajudando ali o cliente, mas a decisão vai ser sempre dele. Ele é quem vai dar a palavra final, né, sobre o local onde ele deseja iniciar esse estudo. Porque nós já vivemos situações, até comentei isso com você outro dia, né, de que foi feita uma sugestão, né, e aí não encontrou nenhum ponto de interesse naquela área sugerida pela Detect, e isso dá, assim, para o cliente de repente falar assim, poxa, mas foram vocês que indicaram a área, né, e agora, o que eu faço? Então a gente toma muito cuidado e é muito honesto e transparente com relação a isso, porque não tem segredo, né? Poxa, se eu indicar, qual é a responsabilidade que eu tenho sobre isso, se eu não encontrar nenhum ponto? Porque quando a gente encontra um ou mais pontos, fica tudo lindo e perfeito, né? E quando não encontra, né? Poxa, foi você que indicou a área. Então a gente toma cuidado com isso. O ideal seria participar, né? Um geólogo, fazer uma análise muito cuidadosa, né? Para poder realmente tentar dar o tiro certo.
nem sempre ele às vezes vai ter que ampliar a área de estudo, mas isso é um trabalho, é um desafio ali que a gente enfrenta num primeiro atendimento, tá? É bem bacana. E falando em área também, muitas vezes é definir o tamanho da área que vai ser contratado, né? Porque eu tenho clientes que têm áreas menores, às vezes até menores do que a minha área mínima, e tenho clientes que têm fazendas, indústrias, áreas gigantescas, né? Que aí a gente volta na pauta anterior, né? Sim. Por onde começar? Então, e definir quanto contratar, né? Um pacote de 10 mil metros quadrados, um pacote maior, 20, 30, isso tudo o cliente vai estar sempre muito bem orientado pela área comercial, né? Para contratar o mínimo necessário possível, né? Para que a gente tente buscar um resultado, mas com possibilidade também de redução ou ampliação da área de estudo. Né? Então, o estudo provavelmente então, ele é cobrado pelo tamanho da área que vai ser estudada. Isso, exatamente. Exatamente. Então, tem essa definição prévia antes da execução, mas em campo existe a possibilidade de ampliar ou de reduzir se já tiver atingido o objetivo. Né? Quando você reduzir, no caso, se você tiver contratado mais áreas, né, do que a área mínima. Por exemplo, 30 mil metros quadrados. Pode reduzir, né, em campo se já atingiu numa área de 10 mil metros quadrados, que é o mínimo inicial. Entendi. Né? Outro desafio que a gente enfrenta, né, isso não é um problema para a Detect Water, é a gente atender a nível nacional, né, as distâncias. E eu falo esse desafio na hora do atendimento para o cliente. Por quê? Porque às vezes eu recebo uma ligação lá de Fortaleza, do Nordeste, do Norte, Roraima, Rondônia, e o cara veio o DDD 11, né, da nossa empresa. E assusta, né? Assusta. Ele fala, mas cara, você está em São Paulo? Tô no interior de São Paulo, estamos aqui em Atibaia. Não, imagina, não tem como. A gente atende? Sim, sem dúvida nenhuma. Óbvio que existe um deslocamento, né, para isso. Mas no setor comercial isso às vezes é um desafio, para que você consiga explicar para o cliente, dizer para ele que eu vou te atender, conta comigo, né? Vamos sentar, vamos negociar, vamos conversar. Muitas vezes o cliente não te dá essa abertura por conta de você estar longe, né? Então, o Brasil é grande, né? Ô Estevam, tem uma alternativa para isso, uma sugestão que eu vou dar aqui para o perfurador, quem está contratando, né? Uma vez que você trabalha na área e você tem vários clientes que eles têm problema com poços, já perfurou um ou dois, ou não tem dúvida se vai encontrar água ou não, se o perfurador, por exemplo, te contratar com um pacote, né? Ou seja, eu tenho 2, 3 clientes, com certeza você vai conseguir reduzir esse custo de transporte. Sim. Isso tem acontecido? Tem acontecido. Quando o cliente tem também, né, tanto o cliente perfurador, o parceiro perfurador, quanto o cliente final, quando ele tem tempo para isso, a gente sempre vai orientar. E se eu já tiver com algum outro contrato em negociação na região dele, vamos tentar casar, dividir esse deslocamento. Fazer um roteiro, Fazer um roteiro, sem dúvida nenhuma. Isso já acontece, né? Já foi feito. E já foi feito programado, que foi bem legal. O pessoal já saiu com 2, 3 contratos para a região. E já foi, o pessoal saiu para atender um contrato apenas. E durante a execução desse estudo, chegou um contato da região, a gente aproveitou e falou, a equipe está aí. Né? Quer aproveitar? Vamos negociar aí o deslocamento e tal. Então isso foi bacana, foi bem proveitoso e deu certo. Então a gente se preocupa muito com isso também, sem dúvida. Né? E um outro desafio que a gente tem é o cliente que não conhece os tipos de estudos, né? Não sabia da existência. Às vezes ele pesquisa na internet rapidamente, mas ele não conhece o fundamento do estudo, ele não conhece quais as vantagens, os benefícios que o estudo vai trazer. Né? A princípio, às vezes, ele acha caro o estudo, né? Mas comparado a um poço fundo e seco, o estudo realmente ele é, né, bem insignificante. Então esse é um desafio para que a gente consiga explicar para o cliente a necessidade, quais os tipos de estudos que existem no mercado, né? O que a gente entrega, o que a gente faz, qual a importância disso no projeto dele. Então isso é um desafio. Estevam, esse desafio, eu acredito que quando quem está dando essa assessoria pode esclarecer isso de uma forma bem melhor. Como? Se por exemplo, eu como perfurador, tá? Ou como consultor do cliente, se eu colocar as etapas, tá? Etapa 1, licença de perfuração, né? Que ele tem que ter a primeira etapa, licença de perfuração. Onde que é o local da perfuração? Tem energia? Como que eu vou distribuir, né, a água para o reservatório? Né? Tem casos que o cliente liga
E ele fala o seguinte: Emerson, eu perfurei o poço no oposto da onde eu vou precisar de água, porque eu não tive orientação. Exato. Né? A gente sabe que hoje você tem o recalque, a bomba, que ela vai conseguir levar, né, bombear a água até o reservatório, ou até às vezes fazer um booster, que é uma bomba para recalcar. Né? Mas assim, essa assessoria, que quando você que está precisando, a pessoa que está precisando perfurar um poço, ela precisa de alguém para orientar. Então vamos lá, a licença de perfuração, um estudo hidrogeológico, ou até com a ferramenta da geofísica, né? Ou com o estudo que vocês estão oferecendo, e depois a perfuração. Ou seja, o cliente ele tem essa dificuldade de entender qual que é o tamanho do projeto e valorizar tudo isso, e ele acredita que a solução é só uma perfuração. E muito distante disso, muitos clientes às vezes eles chegam achando que ele vai perfurar um poço de 30, 40 metros, sendo que a zona alvo dele para encontrar água é 300 metros. Exatamente. Aí ele para no meio do caminho. Ou acaba o dinheiro, ou ele não atingiu a profundidade desejada. Né? Aí depois ele vai descobrir que a bomba que ele tem que instalar 300 metros é outra realidade. São cabos muito mais, com uma espessura maior, uma bitola maior. A tubulação tem que ser mais resistente. Potência da bomba. A cabine de energia também tem que estar preparada para dar a partida na bomba e manter o funcionamento da bomba. Não é verdade? E tem um detalhe também. Qual que é a característica físico-química da água naquela região? Porque às vezes o cliente ele vai fazer todo esse projeto e às vezes a água que vai vir ali, água subterrânea, não atende a necessidade dele. Ou é uma água dura, ácida, ou a água tem que ter um tratamento para ela chegar e equalizar para consumo. Sim. E sem falar, gente, que a água depois também, quando é montado esse projeto todo, você tem que manter a potabilidade da água. Né? E tem cliente que desconhece tudo isso falta de informação de quem está fazendo o projeto para ele. Exato. Não é verdade? Exatamente. A gente sabe que a gente tem uma legislação hoje que ela além dela te dar obrigações, ela te pune se você estiver perfurando um poço. Né? Ontem ainda um perfurador colocou no grupo lá, ele tirou uma foto junto com 2 policial. Né? Você viu? Vi. 2 polícia ambiental. Fez desligar a máquina, né? Desligar a máquina. Conferir para ver se ele tinha licença. E ele deve ter feito assim, né? Porque ele tinha licença de perfuração, né? Que delícia. Porque senão ele ia preso, gente. Em Minas hoje é crime ambiental você perfurar um poço sem uma licença prévia de perfuração. Entendeu? Ô Estevam, mas assim, você estava falando de estudos, né? Isso. Mudando um pouco de... A gente estava falando o que o cliente precisa entender para ele perfurar um poço, né? E eu coloquei aqui mais ou menos um roteirozinho do que ele precisa, né? Inclusive do teu trabalho de prospecção, tudo e tal. Existem vários estudos no mercado. O teu estudo ele é fundamentado, embasado numa tecnologia que é lá de fora. Isso. Né? Logicamente vocês têm aí os segredos que vocês guardam, porque essa é a tecnologia de vocês. Vocês são pioneiros, estão indo lá na frente, estão indo lá investir, mandaram o Matheus lá para fora, tudo e tal. Mas e as outras tecnologias que tem no mercado? Por que vocês não optaram por já aproveitar o que tem no mercado? Né? Ou vocês aproveitam parte dela, da tecnologia? Conta para mim um pouco sobre isso. Legal, bacana. Bom, uma boa pergunta aí, por que não aproveitar? Na verdade, assim, já até fizemos estudos, né, com a nossa tecnologia, que é o que existe de melhor no mundo para a detecção de água subterrânea, em cima de uma outra geofísica, da geofísica tradicional. Isso já aconteceu. Já. O cliente já tinha feito a contratação de um trabalho de geofísica, já tinha um resultado, e nos contratou e a gente fez em cima e assim, bateu, foi bem bacana, bateu muito próximo, né, do ponto exato que ele tinha marcado, mas como a gente detecta água, o nosso ficou um pouquinho deslocado daquele ponto. Né? Podia ser que se ele perfurasse no outro ponto, ele tivesse um resultado satisfatório também. Tá? Não foi perfurado os 2 pontos, foi perfurado apenas onde a gente marcou. E tem, né, então, ou seja, o que existe hoje no mercado que o cliente desconhece? A geofísica, que a gente chama de geofísica tradicional, e a nossa é a geofísica avançada, né?
Está aí no mercado há muito tempo a geofísica tradicional, ela tem a sua aplicação, a gente respeita, né? Como eu acabei de falar, já trabalhei em parceria com a geofísica tradicional, acho legal, acho válido, então tem a geofísica tradicional. Tem a radiestesia, né, que é o famoso e conhecido homem da varinha, né? Muita gente acredita, muita gente não acredita, né? Então, tenho amigos radiestesistas, né? Trabalhei já com perfuração, já falei disso, e antes de existir a Detect Water, eu indicava a radiestesia, indicava a geofísica tradicional. E qual é a vantagem da geofísica avançada? Qual é a vantagem de entrar em contato com a Detect, de falar com a gente? Que realmente é o que existe de mais moderno no mundo. Tecnologia lá de fora, né? É óbvio, como você mesmo comentou, existem alguns segredos de desenvolvimento do equipamento, algoritmo, isso tudo. Até tem muita informação que a gente nem tem, que nem vem do fabricante. Ele fala que eu entrego é isso, funciona assim, funciona assado, mas eu não tenho acesso a esse algoritmo, né? Então, assim, a vantagem é a detecção de água subterrânea, né? Volto a dizer, em nenhum momento a gente fala sobre vazão, né? Já batemos nessa tecla aqui diversas vezes, mas eu consigo detectar dentro da propriedade do cliente aonde existe exatamente a maior concentração dentro dos pontos que eu vou estudar ali. Então essa é a vantagem dessa geofísica avançada. E também conseguir saber previamente, com o estudo, a profundidade das porções ali onde você vai ter a maior probabilidade de encontrar água, né? Uma estimativa muito aproximada da profundidade que o poço vai ter que ter. Isso vai facilitar na hora de projetar, né? Lá na contratação, na fase de orçamento com a empresa de perfuração, você mencionou agora, o cara às vezes projeta um poço de 30, 40, 50 metros e depois ele descobre que tinha que ser 300, né? E ele já vai saber isso previamente. Poxa, eu vou me preparar para 250, para 300 metros, né? Então essa é a vantagem do estudo avançado. Não é nem uma pergunta, mas é uma constatação, né? Exato. O que eu vou falar aqui, eu vejo que existe uma polêmica, porque eu converso com muitos geólogos, geofísicos, né, que possivelmente devam estar assistindo aqui, né? Quando você afirma que a tua tecnologia é a melhor, por quê? Como que você consegue afirmar isso, tá? Em dizer que a sua... É lógico que é que nem time, né? Meu time joga melhor do que o teu. Mesmo que ele perca, né? O meu presidente é melhor do que o seu. Inclusive, a gente está vivendo um momento terrível agora, né? Onde tem duas torcidas, né? Duas torcidas e a cada torcida quer defender o seu lado, não é verdade? E tudo bem. O que importa é o que cada um pensa, acredita naquilo. Exato. E você segue adiante, confiando naquilo que você achar que tem mais faz sentido para você, entendeu? Então, não é nenhuma pergunta, como eu disse aqui, né? É uma opção. Ou seja, a opção da Detect Water, tá? Inclusive eu, esses dias agora, Estevam, nós fomos marcar um poço numa fazenda, tá? Lá perto de Lins, na divisa ali com Lins, e a gente tinha uma dúvida se indicar para o cliente o estudo ou não. E aí o cliente olhou aquela propriedade enorme, tudo tal, qual que é o melhor lugar, né? Emerson, qual que é o melhor lugar? E ou seja, a responsabilidade é minha então? Eu falei, não, você tem que procurar um geólogo para ele te dar essa assessoria, não é verdade? Porque o geólogo, eu não sou geólogo, ele tem um feeling muito melhor do que o meu. Sim. Entendeu? Estevam, a gente está aprendendo todo dia, né? Concordo. A informação ela vem assim como um bálsamo, né? Às vezes você não sabe aquilo, ou aprende alguma coisa, aquilo vem como um remédio para você, né? E assim, o geólogo, né? Talvez até esteja assistindo aqui, né? O engenheiro, ele falou assim, o Bruno, ele falou, Emerson, quanto mais distante a gente estiver aqui, tá? É um poço para água, uma fonte de água mineral. Mais distante nós estivermos do foco de contaminação, para uma fonte de água mineral, melhor. Sem dúvida. Entendeu? Tanto que a gente distanciou assim uns 300 metros. Num platô, num morro, num lugar alto. Né? Aí o cliente virou para mim e falou assim, Emerson, essa é a opinião do Bruno. E a tua opinião? Eu falei, faz um estudo. Ou seja, não, porque a responsabilidade não é minha. Uhum. E nem do perfurador que está assistindo aqui. Exatamente. Né? Poxa, o pessoal investe alto, investe em tecnologia, investe em ferramenta, manda geólogo lá para o exterior, e vai, e traz. E às vezes, gente,
testa uma vez, não deu certo, testa outra ferramenta. Eu vejo vocês investirem em vários equipamentos. Não, Emerson, isso aqui é melhor porque agora pode chover, entendeu? Ou seja, tem várias situações que vão mudando, né? E aí o cliente fez o estudo com vocês, o poço deu mais de 20 mil litros de água por hora, o cliente está muito satisfeito. E satisfeito, Estevam, primeiramente com a minha decisão de falar para ele procurar um especialista, fazer o estudo com vocês, entendeu? Certo. Então, eu só não tenho a vazão precisa ainda porque eu não fiz o teste de vazão, né? Mas assim, no meu caso, na minha situação, é um segundo case, entendeu? Sim. E para mim é muito melhor acertar com o cliente do que ficar contando história para ele. Ah, não, o senhor fura aqui, faz a radiestesia. Gente, eu não sou contra a radiestesia. Mas se o perfurador, tá? Ele chegou num poço de 350 metros e ali o estudo foi feito com a radiestesia, o que vai acontecer? O cliente vai falar assim, poxa, você me fez eu gastar 150 mil reais, 100 mil, não sei quanto, e você me manda um radiestesista aqui? Aí, Estevam, o que eu faço? Não que eu não acredite em radiestesia, tá? Apenas o dinheiro não é meu para casar ali, sim, entendeu? Sim, Mas olha a situação. Isso vira uma ação, né? Vira uma briga judicial ali e tal. E o juiz simplesmente pergunta, o senhor indicou o que é de melhor para o cliente? Eu indiquei a radiestesia. Ele vai lá e olha, método empírico. Aí ferrou, né, meu? E aí, o que vai rolar? O perfurador vai ter que devolver o dinheiro, concorda? Então, assim, a minha opinião, porque as pessoas perguntam às vezes, você faz radiestesia? Gente, eu indiquei muita radiestesia. Não vou ser hipócrita e falar que a gente não fez radiestesia. Tem vários amigos radiestesistas. Agora, eu não quero entrar numa situação em que o cliente me coloca na frente de um juiz e fala, doutor, aí ó, passa por uma omissão, né? Omissão, exatamente. Por existir, você não me falou nada. Me desse as opções, a escolha era minha. Né? Você quer fazer radiestesia? Não tem problema, faz radiestesia. Funciona assim. Né? Agora, eu acho que também tem que levar em conta também, Estevam, por exemplo, eu tenho uma chácara. Eu fiz um mapeamento ali que eu tenho poços de 60, 80 metros, todos eles têm água. Vai fazer uma radiestesia? Bacana, para atender uma residência. Isso. Vai atender uma residência, uma chácara, o risco é pequeno. Agora, não adianta a gente envolver o cliente num risco desnecessário. Quando é um projeto grande, quando é um lugar que já procurou. Né? Eu tive uma situação que um grande amigo meu foi lá, fez um estudo geofísico, encontrou 2, 3 mil litros de água por hora para uma fonte de água mineral. Entendeu? O cliente pegou, virou para a gente e falou assim, e agora? Poço 300 metros, o que você vai fazer? Vai perfurar mais? O risco já é alto. Aí o cliente falou assim, eu falei, tem um radiestesista aqui, o Amadeu, nosso operador. O Amadeu muito conhecido, gente. Um grande abraço para ele aí, se ele estiver aqui. Poxa, foi lá, fez a radiestesia, 5, 6 metros de distância e deu mais de 20 mil litros de água ao poço, dentro do embasamento cristalino. Entendeu? O cliente ficou feliz pra caramba. E aí o cliente fez o quê? Poxa, mas vocês fizeram eu fazer um estudo? Não, calma aí. Calma aí, a gente está falando para você que o estudo é o melhor caminho, que é o que é comprovado cientificamente. Não é verdade? Exatamente. Agora, o homem da varinha, ele está aqui como um recurso, entendeu? Mas não é a primeira opção. E não é todos os casos que você vai usar a radiestesia, entendeu? Tudo bem, gente, eu respeito uma técnica milenar, tudo, tal. Nós estamos desenvolvidos para atuar com essa técnica. Qual que é a escola? Né? Às vezes o cliente pergunta para mim assim, Emerson, radiestesia, onde esse cara aprendeu a fazer radiestesia? Tem curso para isso? Tem curso para isso e tal. Eu falei assim, olha, é um prático. É um prático. O prático, ele faz 1, 2, 3, 100 vezes e ele fala assim, a margem de chance é mais de 90%. Aí, legal. Que nem aquele prático, Estevam, que você chega lá no mar, né? O navio quer encostar lá num porto e aí vem o tiozinho lá, ele mergulha, né? Vem lá no navio e tal, e fala, vamos por aqui. E ele vai até o lugar aonde, né? Acho que esse negócio de mergulhar é que eu inventei agora. Vem um barquinho, pega ele depois só que é o prático, ele leva aonde a melhor rota. A melhor rota. Entendeu? Exato. Então vamos partir desse princípio
que assim, quando ele é prático, quando ele tem essa técnica milenar, e isso já... Você pode estatisticamente falar, olha, ele já acertou muitas vezes, entendeu? Como eu já tive já radiestesista amigo meu, que ele errou durante 2 vezes lá, vamos falar assim, num período de 10 anos, e ele ficou muito chateado, muito triste. Ele ficou muito mal com aquilo. Entendeu? E aí, Emerson, o que eu faço? Não, cara, quantas vezes você acertou? Sim. Quantas vezes você acertou? Isso aqui não te denigre, não. E outra, você não deu garantia nenhuma para o cliente. E eu acredito, Estevão, que dentro do teu, a gente falar desafio, entendeu? Você deva encontrar situações assim. E numa situação dessa, Estevão, não encontrou. A gente já falou isso aqui já. Não encontrou. Você foi lá, marcou e você acreditava que ali ia encontrar água. O que você faz com o cliente? Vamos lá, a gente tem inclusive, né, como você falou, já falamos aqui, a Detect Water tem a garantia, né, a gente coloca em contrato a garantia de detecção de água, né, não menciona a vazão, mas a detecção de água. Isso é bem interessante, essa sua pergunta, porque recentemente, né, nós tivemos aí 3 casos, tá? Só para poder entender, a gente tem aí uma média de mais ou menos dos quase 2 anos que o equipamento está no Brasil. A Detect tem 1 ano e 5 meses, aí, 4 meses de abertura de porta, mas o equipamento já está no Brasil há muito tempo, acho que eu já contei essa história. O Júnior trouxe, fez os testes e tal. Ele antes de abrir a empresa, o Júnior fez os testes. Fez diversos testes. E somando tudo isso, a gente tem aproximadamente aí uns 220, 230 poços marcados. E óbvio que nem todos foram perfurados, mais ou menos uns 115 que a gente já tem conhecimento. Porque às vezes o cliente não dá uma devolutiva que Sim, furou, né? Exatamente, Ou não quer falar também, né? Exatamente. Mas se não ligou para reclamar... Perfeito. Não pediu o dinheiro de volta, né? Exatamente. E aí nós tivemos aqui, da nossa última live pra cá, a última do mês passado, Emerson, eu tive 3 casos aí de poço seco. Sério? Sério. Que você marcou? Que eu marquei. Caramba! E o que a gente está fazendo? É bem legal falar disso, né? Nesses 3 casos, né, como isso é tudo muito novo, a empresa é nova, né, como a gente acabou de dizer, o equipamento é novo, a tecnologia é nova, e a gente está também passando por um momento de descobertas, né? Sim. Então, nesses 3 casos, a Detect Water está contratando uma empresa para fazer vamos chamar de investigação, uma ferição, né, para entender o que aconteceu, né, porque são diversas possibilidades, né? Pode ter ocorrido alguma interferência, que a gente vai investigar e vai tentar descobrir isso. Pode ter acontecido um erro humano, eu falo do meu operador, né? Eu não descarto nenhuma das possibilidades ainda. Pode ter acontecido um erro humano, pode ter acontecido um desvio de furo na hora da perfuração, tá? Não, pelo amor de Deus, o perfurador que está assistindo, a gente não quer achar culpados. Eu estou fazendo uma investigação para que eu possa aferir e levar para o meu cliente o melhor, né? O resultado, o comprometimento, né? Então, contratamos já, na verdade, está faltando agendar essa execução do teste de verticalidade, né? A perfilagem ótica também, a gente talvez vai fazer. Primeiro vai fazer o teste de verticalidade, para ver se não houve esse desvio. Porque quando a gente trata de um contexto cristalino, né? Todo mundo sabe disso, que se você desviar da fratura, você saiu dela, pode ser que você pegue uma do lado e pode ser que você não pegue, né? Se o poço foi marcado, independente da técnica da marcação, tá? Tanto a radiestesia, a geofísica, se você desviar, o nome já diz, desviou, né? Então essa é a postura que a gente está tomando nesse momento, tá? Pegar esses 3 casos, estudar, investigar, tá? E comprovado que realmente houve qualquer tipo de erro ou falha por parte da Detect, o cliente está assegurado em contrato que ele vai ter todo o dinheiro dele que ele gastou com o estudo, né, de volta. A gente devolve 100%. Então isso é muito bacana. Nesses 3 casos, o cliente não vai gastar nada. A gente está pagando, a Detect está investindo. Quem já fez teste de verticalidade ou perfilagem ótica sabe que não é barato, né? Um poço de 300, 350 metros. Você filma o poço. Isso. E aí tem uma ferramenta que é o caliper. E que consegue ver o grau de desvio. De desvio Exato, do furo. Exatamente. Então, são 2 estudos. São 2 estudos, sim. Um sim. é ótico, uma Isso, filmagem, isso, e o outro é a verticalidade. O 2 corridas. O primeiro que será feito será o da verticalidade, tá? O ótico, ele é bacana no nosso caso, porque o nosso relatório, como eu falei agora há pouco, ele aponta zona de fraturamento, né? Então ele coloca lá em metros aonde tem a probabilidade de zona de fraturamento. O ótico vai conseguir visualizar se isso bate com o estudo.
Por enquanto, os estudos, os poços que foram perfurados, eles batem muito próximo, é muito aproximado, tá? Tem uma pequena margem ali, então o ótico vai ser para visualizar essas fraturas, se elas existem mesmo, né? Mas primeiro a gente tem que aferir se o poço não está torto, né? Para poder seguir. Então a postura que a DTEC está tomando, né, nesse primeiro momento é investigar, né, para poder seguir em frente. A gente não recua, você conhece o Júnior. O Júnior, ele deu carta branca para a gente investir o que for necessário para perpetuar a vida da Detect. E assim, qual que é o nosso objetivo, gente? O que eu quero deixar muito claro aqui, né, para o perfurador, para o cliente que está assistindo, para vocês aqui, né, levar solução e qualidade para o cliente final. É isso que a gente quer. É isso que a gente quer. Não é apontar nada para ninguém, achar isso, achar aquilo, é levar solução. Como você falou lá no início, o cara investe muito, né? Ele faz uma licença, ele contrata uma assessoria, ele contrata a Detect War, ele contrata a perfuração. Ele não quer, né, chegar lá no final e não ter resultado. Com certeza. Né? Sem dúvida. Sem dúvida. Então esse é o nosso maior compromisso realmente. Bacana a postura de vocês. E vou além um pouquinho, né? Se me permitir aí falar mais um pouquinho. Vamos lá. Né? Em meio a tudo isso, como o equipamento vem de fora, né? São cientistas lá de fora, a gente não sabe ainda exatamente se a geologia ela é idêntica, acredito eu que seja muito similar, parecida, né? Muito similar, porque, né, lá atrás, se a gente estudar a história do mundo, a Pangeia, né, aquela separação, então deve ser muito similar. E então a gente fez um convite e estamos trazendo alguns cientistas lá da Europa para o Brasil. Eles vão tudo custeado pela Detect. Isso vai ser muito legal, uma experiência incrível. Dá para trazer eles aqui? Então, eu ia chegar nessa parte, hein? Legal. Então a gente vai trazer. Traz os gringos aqui, pô. Um grupo de cientistas. Na hora do poço. Exatamente. Eu ia perguntar se eu podia trazer eles na última eu estou tentando trazê-los em dezembro, que é a nossa última live. Legal, show de bola. E será um prazer se conseguir bater as datas, né? Na verdade já está fechado de trazê-los, só estamos vendo data por conta dos compromissos que eles têm lá. Tá. Dezembro foi uma ótima opção, porque eles conseguem parar um pouquinho e vir para cá. A ideia é ficar 30, 40 dias com eles aqui no Brasil. Nós já vamos rodar os estados que nós já marcamos poços, tanto os que já deram certo, que bacana, e esses 3 casos aí também, que a gente vai estudar com eles, para que eles consigam nos auxiliar e ver se de repente se há necessidade de algum ajuste no equipamento por conta da geologia local. Né? Pô, isso vai agregar muito conhecimento para vocês. Sem dúvida nenhuma. E às vezes mostrar um ponto cego, né? Que nem você está abrindo aqui, poxa, tem 3 clientes aqui e tal. Às vezes o ponto cego... Ô Estevam, eu não sei se estava falando aqui, cara, estava lembrando do Ayrton Senna, que é da nossa época, que é um herói de verdade, de fato, né? Que o Ayrton Senna não ganhou todas as corridas. E pode ter certeza, cada corrida que ele não atingia o objetivo dele, ele ficava introspectivo. E a gente sabe disso, para quem assistiu, acompanhou, quem é da nossa época. A gente era garoto na época, né? A gente não é tão legal. Mas, ele ficava ali no cockpit ali, cara, suando, pensando o que ele fez, aonde ele poderia ser melhor. Eu acho muito bacana essa atitude de vocês. Exato. E fazer essa reflexão do que isso demonstra o cuidado que vocês têm com o cliente. Na verdade, uma empresa, que nem você falou, de 1 ano e pouco que começou, que foi fundada, já com esse tipo de atitude, de procurar o que é melhor, procurar recurso, trazer especialista, trazer cientista, entendeu? Poxa, legal, dá até pra gente fazer um seminário aqui. Imagina? Bacana, legal. Um seminário, legal. Pô, o que é? Quais são os conceitos que são colocados lá fora, tudo transformar isso num baita de um evento, transferir informação, né? Trazer informação bacana lá de fora para cá, né? Com os teus parceiros, por exemplo. Vamos fazer um gancho aí. Se não der tempo de fazer na live de dezembro, vamos deixar aberto, a gente cria uma live só para isso. Cria um evento. Perfeito. Cria um seminário. Você pode criar um seminário. Beleza. Palestra, tudo tal. Se não bater a data, a gente faz isso, uma porque eles vão cair de 30 a 40 dias com a gente aqui. Show de bola. Fechou. E combina, acho bem legal. Vamos lá. Tem alguma situação, por exemplo, muitas situações, né, que o cliente é leigo, né? O cliente é leigo, ele não sabe, tô com a área, o tamanho da área, o que eu vou fazer, como que eu vou fazer, por onde eu começo, entendeu? Jogo na sorte, que lado da minha propriedade, como que vocês dão esse auxílio para o cliente nessa assessoria antes de fazer o estudo? Legal, bacana.
Primeiro de tudo, orientar o cliente com relação a acesso. Isso é muito importante. E aí eu falo acesso, primeiro passo, para eu executar o estudo e para ele executar a perfuração depois. Não adianta ir lá marcar num lugar onde é inacessível e que ele não consiga nem preparar esse acesso depois. Tem muitas situações que ele consegue, numa terraplanagem, alguma coisa, preparar o acesso. Mas tem situações que não é possível. Né? Uma pirambeira, um barranco, Sim. Não tem como. Tá? Entender o acesso. Orientá-lo se esse poço vai vir atrapalhar uma edificação futura, alguma coisa que ele vai construir, sei lá, né, o que ele pensa no futuro da propriedade dele. E aí a gente está aí falando tanto de propriedades menores quanto de maiores, né? Plantação, isso tudo, né? Pensar na infra após o poço. Você comentou isso no início. Né? É verdade. Porque aquela história lá, o cara furou o poço aqui, onde ele vai mandar água lá. Essa semana com um cliente nosso. Exatamente. Por falta de orientação. Né? Então entender toda essa situação, né? Bater aquele papo com o cliente bem aberto, legal, colocar na mesa tudo, né? Toda essa orientação, se ele já pensou. E às vezes o cliente fala, cara, mas eu ainda não tenho ideia nenhuma, né, disso. Tentar envolver um geólogo, uma assessoria, né, para poder ajudar o cliente, às vezes indicar uma assessoria nessas situações. Ô Estevam, só fazer um parênteses. A gente, hoje, quando eu comecei esse projeto até agora, eu conheço extraordinários, excelentes geólogos pelo Brasil todo, entendeu? Então, às vezes o pessoal acha que a sua solução da Detect Water, ela é exclusiva, ela única e não é a mágica. Não, né? então, não. Imagina se você tem lá uma equipe cuidando do que é melhor para o cliente. Então, a conexão com o geólogo é muito importante. Exatamente. Né? Então, você que está assistindo hoje aqui é geólogo, você está perdendo tempo em não fazer uma parceria com a Detect. Por quê? Vocês, por exemplo, têm me indicado muitos clientes, né? Exato. Por exemplo, ainda dou assessoria para muitos clientes que querem fazer um poço, quer ser assertivo, quer fazer um poço dentro da norma, ou uma fonte de água mineral, ou um poço para uma indústria. Ele quer ir no menor custo possível, com o menor risco. E com o melhor resultado. E com o melhor resultado, na verdade? Porque, vamos ser sinceros, o cliente, quando ele compra, ele não quer colocar todas as fichas dele, arriscar. Então, se tem uma assessoria de um geólogo, bom, que entende de poços profundos, Exato. Não é verdade? Entende de geologia, consegue mapear vários poços na região, entendeu? E associa a sua solução da Detect Water, entendeu? O cliente vai ter a melhor experiência. Sem dúvida. Não é verdade? Sem dúvida. Né? Sem dúvida. É aquele velho ditado. Ninguém faz nada sozinho. Não faz. Né? A gente sempre fala isso. Sim. E isso é muito bom, né? Muito bom, sem dúvida. Então eu sempre faço essa orientação para os meus clientes também, né? De envolver um geólogo, né? Para fazer esse estudo. Mais que eu tenha geólogo lá na Detect, são focos diferentes. O geólogo está lá realmente focado no equipamento, no estudo. Sim. Então, e nem sempre ele tem 100% da experiência em campo que você acabou de mencionar. Sim, né? E tem geólogos Brasil afora espalhados. Sim. Tem experiência. Que tem case, campo, né? Exatamente. Estudou, viu na prática o que deu certo, o que não deu. Né? Então, isso é bem legal. E justamente como você colocou, né? Eu convido os geólogos a entrar em contato com a gente. Vamos lá, vamos bater um papo, fazer uma parceria, né? Sem dúvida. Legal. Cuidar, outro ponto, né? Observar se já tem outros poços na região, tomar cuidado para fugir da proximidade, às vezes, de outros poços. Porque pode dar interferência. Pode dar interferência, exatamente. Interferência, gente, é quando um poço acaba pegando a mesma fratura, às vezes o mesmo aquífero, e ele acaba dividindo o volume de água. Isso que é a interferência que a gente está falando, Isso. Que é importante. Entre 2, 3 poços. Isso, exatamente. Legal. E às vezes uma orientação assim mais básica de referências geológicas, referências, né, da região, né? A vegetação, dobramento, calha de escoamento, aquela velha história, furar o poço na parte mais alta, na parte mais baixa. Depende. Né? Não existe uma regra geral para isso. Depende, exatamente. Então, cada tudo isso exatamente. Então, o ideal é sempre consultar, ter essa assessoria de um geólogo, participa a gente vai fazer esse bate-papo juntos, mais uma vez, para levar a solução para o cliente. Sem dúvida, isso é importante. Estevão, o cliente tem uma área de 400 mil metros quadrados, uma área grande, maior, sei lá. E ele comprou um estudo teu lá para uma área de 30 mil metros quadrados. E aí, como que fica?
você chegou lá e muda a regra do jogo, sei lá, né? Não encontrou nenhum ponto interessante, por exemplo, naquele lugar. Você chegou lá, fez o estudo, e aí, como que é a sua... Já aconteceu. Já aconteceu? E aí? Já aconteceu. Já aconteceu. Vou dar um exemplo lá. Você falou de 400 mil metros quadrados. O cara fechou 30 mil metros quadrados de área para estudo. Aí eu fui lá, fiz os 30 mil, e aí eu reforço. A gente nunca vai em campo, né, para fazer 30 mil. Uma trena, medidinho, bonitinho, né? A equipe está orientada e a Detect tem esse compromisso. 30 mil, às vezes vira 35, vira 40. Detalhe, sem cobrar nada, tá? Ali, justamente para poder... Flexibilidade. E o cliente ele tem que ver que você está comprometido em ajudá-lo, que não é só um negócio, tá? A gente não está aqui para isso. Ir lá e fazer os 30 mil e receber o meu, cara, não achei nada, paciência. É o resultado, foco no resultado. Exatamente, foco no resultado. Então, muitas vezes, a gente faz ali aquele plus para o cliente e mesmo assim, às vezes não acha. Mesmo assim, então, a nossa equipe de campo ou a nossa equipe lá do escritório, o pessoal está preparado para entrar em contato com o cliente, ampliar essa área de estudo, né, da forma que ele quiser, às vezes mudar o foco da onde iniciou o estudo, tentar uma alternativa. Só que isso tudo é em campo, isso tudo depende da região que você está, depende das características, né, da propriedade do cliente em si, se é possível realmente essa ampliação, essa mudança. Esse exemplo que você deu é legal. Eu já peguei uma vez um loteamento, né, que a área era enorme, só que imagina um loteamento, o que sobra? Rua e alguns pontos, que é um bosque, um parque, um jardim, porque o resto é tudo terreno, né? E dependendo da fase que você entra, os terrenos já estão todos vendidos. Aí o cara fala, pô, mas como é que eu vou marcar um poço? Então tem situações que a área é grande, mas a área disponível não é tão grande assim, né, para estudo. Mas a gente sempre vai tentar buscar o ponto, ajudando o cliente, não pensando em faturamento, pensando realmente em levar solução. Né? Vamos conversar, vamos ampliar a área de estudo, vamos mudar o ponto de início ali na hora para poder achar o ponto. Entendi. E tem também, vou aproveitar, uma situação ao contrário, que já aconteceu também. Como? O cliente fechou 30 mil metros quadrados de estudo, chegou lá nos primeiros 10 já deu um ponto interessante. Na verdade nenhum, 2 pontos. Ponto bacana, com percentual de densidade alto, com profundidade e tudo. O cliente falou, cara, e agora? Né? Eu fechei 30 mil, nos primeiros 10 vocês já acharam? Né? E aí? Nesse caso, ele permitiu que fizesse os 30 mil, e aí a gente encontrou mais pontos. Né? Outras opções. Outras opções, exatamente. E poderia também ter falado, posso acertar só os 10 mil e a gente cancela os outros 20? Pode. Tudo é uma questão de negociar. É claro que sempre que você se você tiver a área e estiver disposto a estudar uma área maior, você aumenta as suas possibilidades, né? Isso, fato, sem dúvida. Mas o cliente tem essa liberdade de falar pra gente, cara, achou já aqui, podemos repensar aí ao contrato? Sem dúvida nenhuma. Mais uma vez, levei solução para ele, então por que a gente vai ficar... teve uma história legal. Um cliente me chamou uma vez para ver uma área e tal, aqui na região de Jundiaí. E aí ele tem uma área considerável, não lembro em metros quadrados aqui agora. E vimos tudo certinho. Aí a gente parou num determinado ponto e ele me mostrou uma área do outro lado da rua. Ele falou, e aquela área ali? Eu falei, bacana a área também, dá para fazer o estudo, né? Mas já é de vocês? É de vocês ali também? Ele falou assim, não é ainda. Né? A gente está com intenção de comprar. Aí eu falei para ele, cara, então vamos fazer aqui, que você já tem muito espaço, né? Por que a gente vai falar de uma outra área que ainda nem é sua? Né? Vamos fazer aqui, se eu rodar tudo isso aqui seu e não achar nada, aí a gente conversa de lá. Aí ele falou, putz, eu estava te testando, eu queria ver se você queria só me vender ou se você realmente está interessado aqui. Eu falei, não, esquece aquela área, nem é sua, você vai gastar à toa, né? Vamos achar aqui. E achou, ponto, furou, deu água, tá tudo certo, na área que já era dele. Então esse é o foco. Né? Ô, Estevam, aqui na nossa região é muito comum chacreamento, pequenas propriedades, tudo tal. Quando a propriedade é muito pequena, ou seja, as chances são muito menores de você encontrar um ponto que você vai encontrar água. E aí, como que vocês procedem? Vocês vendem um estudo e se você chegar à realidade que ali não tem potencial nenhum, como que fica? Acontece também, já aconteceu. Propriedades aí, um exemplo, 1000 metros, né? Uma chácara, 2000 metros. E eu vou lá e faço toda a varredura, toda a pesquisa e realmente eu viro pro cliente e falo, cara, aqui... Aí eu volto um pouquinho. Estevam,
significa que não tem nada de água dentro daquela propriedade dele? Porque às vezes o sonar, o equipamento, ele indica que tem água na propriedade do vizinho. Eu não consigo determinar um ponto, porque eu não vou invadir a propriedade de ninguém, é óbvio. E às vezes eu não consigo avançar com o estudo em outra propriedade, né? Por limitações de terreno mesmo. Sim. E olha, o meu sonar está indicando fora da tua propriedade. Dentro da tua propriedade não significa que é zero de água. Significa que não é o melhor ponto para aquela característica do meu equipamento. Tá? Pode ser que ele arrisque, ele contrate uma empresa de perfure e dê um poço lá com uma vazão mínima. Mas você deixa um ponto marcado? Não, se eu não encontrei nada, eu não deixo nenhum ponto marcado. Eu não posso gerar essa expectativa no cliente, porque aí seria um ponto falso. Né? Fui lá só porque eu fui pago, eu vou bater uma estaca aqui e falar para ele, fure aqui. Jamais. Não. Eu falo muito honesto, a tua propriedade, de acordo com as características do meu estudo, não tem um ponto interessante. Ele está me direcionando para um outro local. Pode ser perto, pode ser longe. Sim. Né? Mas aí eu não marco ponto e oriento ele para, de repente, procurar outros recursos. Né? Porque talvez ele fure um posto ali, ele vai... Só qual é a vantagem? Ele vai descobrir da forma mais barata, né, que ele não tem água. Porque, como você comentou agora há pouco, imagina ele furar um posto de 300 metros, gastar 100, 120, 150, sei lá. Por mínimo que seja, e descobrir que não tem água. Seria interessante uma ocasião que você marcasse, falasse isso para o cliente e você pegasse depois o histórico. Olha, o senhor perfurou? Olha. É que a maioria, às vezes, realmente acaba não desistindo. arrisca. Acaba desistindo. Acaba desistindo, exatamente. Tá. Mas se houver algum, com certeza a gente vai querer saber. Assim, sem dúvida. É lógico que você confia na técnica e sempre está ferindo. Como que faz para melhorar a cada dia, melhorando o equipamento. Nós fizemos inclusive agora um reset dos equipamentos, né? Tá. Por conta daqueles 3 cases que eu comentei aqui agora. O pessoal lá de fora nos orientou, nós fizemos um reset no equipamento, uma calibragem, eles estão zerados de novo, já foi aferido que não há problema com o equipamento, então está tudo sob controle com o equipamento. Tá. Então a gente confia realmente porque a gente busca estar sempre melhorando, sem dúvida. Então significa que não é todo lugar que vai ter água. Exatamente, exato. Principalmente no contexto cristalino, né? Sim. Quando a gente fala de sedimento, acúmulo de água, né? Arenito, né? Aí é diferente. Mas em cristalino significa que nem todo lugar vai ter água. Então a gente vai... por isso que é importante, né, entender a necessidade e, a palavra de novo, mais uma vez, a importância do estudo. Né? Se nem todo lugar tem água, por que eu vou arriscar às cegas? Né? Então, vamos lá, vamos pensar num estudo. Né? Essa é uma informação de extrema importância. O perfurador sabe disso, aquele perfurador que está assistindo, ele sabe disso. Né? Mas o cliente final, muitas vezes, ele não sabe. Né? Então, por que não fazer um estudo? Por que deixar de lado o estudo que é tão importante, que vai te orientar, né? Se ele tem esse risco de não ter água na propriedade dele? Então, sem dúvida. Estevam, e assim, o trabalho que vocês estão fazendo, você até estava comentando aqui de ampliar, né, o trabalho de vocês fora do Brasil. Exato. Né? Estão estudando, né, a possibilidade, enfim. Já deve ter procura já, né? Já. Principalmente nos países vizinhos aqui, né? A distância, isso inviabiliza... vocês devem estar montando uma estratégia para isso, de atender clientes mais distantes, né? Sim, sim. Como que vocês estão analisando isso aí? O Brasil já é grande o bastante, né? Sim. Sem dúvida nenhuma. Sim. A gente tem, falando em ampliação, né, a gente tem estratégia já e um cronograma de abertura de novos escritórios, né, filiais, vamos chamar assim, em alguns pontos do país, para facilitar o atendimento, né, região norte e nordeste, região centro-oeste, região sul do país. Hoje a gente está em Atibaia, então isso já existe. Vou ser muito honesto, o que está faltando? Tempo para a gente conseguir ir atrás, organizar e fazer acontecer. É muito difícil. Mas procura tem muito. Tem muito. Então, os planos que a gente tem é justamente estar mais próximo. Né? Hoje é um desafio, o deslocamento ele é impactante na hora da negociação, porque a gente vai de carro, não dá para despachar o equipamento de avião, não dá. São muitas ferramentas. Como eu já falei em outras lives, eu nunca vou com um equipamento só, a gente sempre vai com 2, 3 equipamentos, marcas diferentes, né? Às vezes até com a mesma marca, mas equipamento, modelo diferente. Então, muitas vezes, se eu fosse transferir o custo de um despacho por avião, da equipe, de tudo isso, para o cliente, o custo talvez seja o mesmo, porque é muito equipamento. Né?
Óbvio, avião você chega lá em 2, 3, 4 horas, dependendo da região, né? Carro você vai levar 2, 3 dias para chegar, mas ainda é o melhor recurso. Então a gente sempre vai sentar e negociar, e como a gente falou agora há pouco, tentar conciliar uma rota. Né? Aquela vez que eu fui para o Piauí, a gente conciliou com o estudo em Goiás. Tá. Então, e furou? Perfuraram? Furou. Do Goiás, graças a Deus, deu água, do Piauí deu água. Então a gente conciliou a rota, né? Conseguiu minimizar ali a parte de deslocamento, né? Ficou bom para todo mundo. Né? E a ampliação a gente está pensando aí já com algumas coisas aí em Chile, Argentina, como você falou, né? Toda a parte da América Latina. A gente está investindo aí já para poder... Todo mundo tem essa necessidade, né? Todo mundo tem. A necessidade E em alguns lugares até piora, né? Sim, o risco, né? Sim. No Chile, que nem você estava falando. Nossa, exatamente. O Chile tem um amigo meu que ele importava carro, porque alguns países do primeiro mundo, eles despejam carros que passou de 50 mil quilômetros, né? O navio vai lá, coloca, traz tudo para cá, Paraguai, Chile e tal. E um amigo meu ele morava em Iquique, no Chile. E parece que em Iquique tem uma adutora de mais de 200, 300 quilômetros de água para servir a cidade, porque durante o ano chove alguns dias. Sim. Entendeu? Então, imagina o desafio e desafio assim, se você não tem água, não tem esse ciclo de chuva, a recarga é muito menor. Né? Então o desafio é maior. Então se a gente veio falar aqui hoje em desafio, com certeza vocês vão encontrar desafio muito maior, né? Muito maior. Muito maior. E nós estamos preparados para isso. Se preparando. Se preparando, exatamente. E não vamos medir esforços aí para levar o que tem de melhor. Acho que vai ser muito legal essa vinda dos cientistas, todo esse investimento, tudo isso aí, para justamente melhorar, cada dia mais melhorar. Calibrar. É que nem uma arma de precisão, né, Estevam? Exatamente. Quanto mais você calibra, mais você acerta, mais distante do insucesso. E acho muito bacana você ter vindo aqui hoje. Legal. Tá abrindo, né? Que realmente sim. Não tem o 100%. Existem pontos cegos que eles têm que ser descobertos. Tem que ser descobertos. Vou trabalhar para melhorar. Ninguém quer piorar, né? A gente sempre falou em 98, né? Não colocando esses 2%, né? Mas ele existe. E a gente vai estar lá. O nosso objetivo é tentar chegar no 99 e depois chegar no 100, você entendeu? E o que depender para a gente tentar buscar isso aí, se existir essa possibilidade no mundo, com pesquisas, com tudo, nós vamos fazer acontecer. Tá? Não estou prometendo que eu já estou com 100%, como eu acabei de dizer, né? Mas isso sempre foi dito, o índice de acerto é de 98%, essa é a ideia vendida pelo fabricante, é o que a gente passa para os nossos clientes, é o que está escrito nas nossas propostas. Tá? Então existe e vamos tentar parar todas as arestas. Vai acertar eternamente? Cara, não acertou? Devolve dinheiro. Exatamente. É isso? Exatamente. Ou seja, não fica com aquela... E que empresa hoje, cara, a gente, porque eu já até falei isso, né? Quando a gente fala em 100% de devolução, eu tive custo fiscal, né? Eu tive o custo do geólogo, eu tive o custo do deslocamento, eu tive o custo do estudo em si, tudo isso, né? Então a gente... Tempo, né? Que você... Exatamente. Se agregou ali para... Então assim, a gente literalmente divide o prejuízo com o cliente. Porque eu fico no prejuízo da minha etapa. Né? Se ele perfurou um poço e não teve sucesso, ele também teve um prejuízo. A gente reconhece isso, sem dúvida. Que empresa faz isso hoje, que está preocupada realmente com isso? Né? Eu desconheço. Eu desconheço. Eu também desconheço. Então esse é o nosso diferencial. E eu queria que as pessoas enxergassem justamente essa nossa preocupação. Né, de realmente estar do lado do cliente, né, até essa história dos casos aí, o cliente não liga feliz para você, fala, pô cara, gastei com tudo, calma, tô indo aí agora, né? Vamos lá, avaliar. Exatamente, você chega, acalma o cliente, fala, você está assegurado, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, sem dúvida nenhuma, muito, a palavra desafio, né? Desafio. Tem perguntas? Legal. Vamos lá. O Paulo de Divinolândia, do lado de Poços de Caldas, ele é consumidor final, disse que teve que abrir 2 poços na chácara dele e que teve um problema na perfuração. A empresa perfurou 207 metros, ele pediu para parar ali, mas o perfurador achou que era melhor descer até 220, só que em 220 deu erosão. Eles abriram outro poço com mais ou menos 20 metros de distância do primeiro
primeiro, perfurou 170 metros e acharam 1.000 litros de água por hora. Eles acharam melhor parar por ali para não acontecer o que aconteceu com o primeiro. A pergunta dele é, vocês acham que ele deveria seguir para tentar achar mais água, visto que o primeiro tinha dado 8.000 litros por hora? Tá, o primeiro deu 8.000, porém teve um problema estrutural. Tá, eu conheço mais ou menos o problema do Paulo, porque eu já conversei com ele, eu convidei ele hoje para assistir aqui, né? Me sensibilizei muito com a situação dele, ele perfurou 2 poços e tem coisa que a gente não consegue explicar pro cliente, porque a gente é muita informação, né? Primeiro, Paulo, você está numa região que não sei quem que perfurou para você, ela teria, quando você parte para um segundo poço, que você vai fazer uma segunda perfuração, você tem que ter um apoio de um geólogo para tecnicamente te falar, te amparar sobre o projeto. Projeto estrutural, tá? O poço está desmoronando. Como que eu vou fazer para viabilizar aquele primeiro furo? Ou seja, tem que descer mais revestimento, tem que reabrir o furo. Por quê? O poço ele tem que ter a contenção mesmo, porque tem muita gente que acha, Estevam, que porque está perfurando na rocha está tudo ok. Não. Gente, a gente acabou de perfurar aqui em São José agora esses dias. 2 poços, um com 100, o outro com 180, o poço desmorona todo. E rocha, uma rocha, sabe, que ela não tem uma consistência. Então você precisa de uma assessoria, primeiramente de um geólogo. Você falou que encontrou 8.000 litros de água no primeiro ponto. Pô, você já encontrou água. Agora, como viabilizar, né, para você captar essa água sem que o poço produza ali sólidos, areia, parece uma areia, mas é rocha em decomposição, uma rocha que não tem consistência, entendeu? Até tem uma história lá no shopping Tamboré, que o pessoal perfurava vários poços lá, não encontrava água, foi um geólogo lá que eu respeito muito, que é o Sérgio Pontremolês, ele foi lá, colocou uma rotativa, ficou lá mais de 60 dias perfurando no método rotativo, no final revestiu todo o poço, está lá, intacto, produzindo água. Ou seja, mecanicamente a estrutura do poço está preservada, né? O trabalho da Detect Water é encontrar água, né? Ajudar o cliente a encontrar água. Agora, se você contratou a empresa, ela não está te dando essa assessoria, gente, olha, você que é perfurador, às vezes tem que tirar o pé. Ah, vai perfurar o primeiro poço. Fez a descrição litológica do material, que é colocar nas caixinhas ali, olhar se tem sustentação material, não tem. Quer ver o primeiro indício de que o poço vai desmoronar? Você tem uma haste lá de 5 metros. Você perfura em 4 minutos, opa, para, que isso vai dar caca. Vai desmoronar o poço. Não é verdade? Exatamente. Né? Então, não adianta ir com aquela sede, vamos perfurar. Gente, ó, agora em outubro nós faremos a nossa 10ª turma, nós iremos falar sobre procedimentos. Como você procedimentar, como você implantar os procedimentos na tua empresa para você não ser, não pular etapa. E às vezes pular etapa custa para o cliente, né, Estevam? Exato. O Estevam já trabalhou com venda de poço. O que eu estou falando, Estevam? Se a empresa não segue um passo a passo, nem sei quem que é a empresa, gente. Ela vai deixar o cliente na mão. Vai deixar o cliente na mão. Porque aí o perfurador fez a perfuração e empurra a batata quente para o cliente. Não é assim. Então, às vezes, não era partir para o segundo. Era encamisar o primeiro. Só que, às vezes, o perfurador não quer falar para o cliente que tem que reabrir o furo. Porque a gente sabe que não é barato. Não é barato. E aí vai gerar um desgaste ali, né? Entendeu? Então, Paulo, se você depois quiser conversar comigo, quiser, por exemplo, a gente pode fazer um projeto para você de execução, tá? Com base na realidade da geologia do seu poço, tá? A gente pode até conversar com a Detect, né? Fazer um estudo prévio lá para ver qual que é o melhor ponto, se é naquele primeiro ponto, se é no segundo, se é no terceiro. Mas a minha dica é essa. É trabalhar tecnicamente com procedimentos, que é o que você vai ver agora na 10ª turma. O Estevam fez o nosso treinamento, não fez, Estevam? Isso. O que vocês acharam? Sensacional. E você sabia tudo de poço, amor? Não, quem que sabe tudo? Fala pra mim. Não tem. Você está sempre aprendendo.
E foi muito legal, bacana, aprende bastante e tá... Eu recomendo, hein? Eu recomendo. Isso aí. Mais pergunta? Tem. O Gil Carlos. O famoso Gil Carlos, nosso Carlos. amigo Gil Carlos. Ele está perguntando, Estevam, em beira de praia, como faz? Quantos metros e como passar pela Cunha Salina, especialmente no litoral nordeste? Vamos lá, legal a pergunta. Obrigado, Gil Carlos, aí, pela pergunta. O equipamento, inclusive, ele tem uma característica de identificar a salinidade da água. Bacana. É bem legal. E ele consegue, através da leitura lá da tela do equipamento, ele consegue direcionar aonde que você tem o ponto de maior salinidade de água. Né? Que são sólidos dissolvidos, né? Exato, exatamente. Então, assim, é possível executar o trabalho, né? A gente não consegue diferenciar camadas litológicas, como a gente já falou, diferente da geofísica tradicional que consegue medir, né? O equipamento mede as diferentes resistividades do solo, da camada, né? Mas ele não consegue gerar relatório disso, tá? Então eu não consigo ajudar, aí vem a geofísica tradicional. Se a gente vai ter uma camada de sedimento, se vai ser rocha, quanto vai ser essa medida. Mas eu consigo afirmar para ele o melhor ponto onde ele vai ter água e se ela vai ser salina, né? Ter salobra ou não. Eu consigo dar essa orientação para ele. Tá, no relatório então tem. No relatório tem se ela vai ser salobra ou não. Ele indica os pontos ali. Tá. Então, se a área é grande, do lado da praia, você consegue determinar qual que é o melhor lugar com índice menor de salinidade? Com índice menor de salinidade, exatamente. Não que vai ser isento. Não, né? exatamente, porque a gente está falando de contribuição. A água está passando e o que o equipamento está medindo? Aquele quadrante é onde eu estou trabalhando. Tá? Então, de repente, essa contribuição vem, ela muda essa característica. Mas eu consigo ali dar uma orientação para ele. Se a água realmente tem essa grande chance de ser água doce ou se ele vai realmente perfurar e encontrar água salobra. Tá. Deixa eu contribuir aqui com o Gil Carlos aqui. Né? Primeiramente, Gil Carlos, meus sentimentos aí, que você passou por um momento difícil, a gente sabe disso. E você é um guerreiro, cara, você vai vencer. Pode ter certeza, né? Que teu filho esteja abençoado lá com o Pai Eterno lá. Tá ok? E Gil, vou falar uma coisa para você, uma experiência minha. Eu fiz, um tempo atrás, um estudo junto com um geólogo renomado aqui no Brasil, que ele fez um mapeamento, porque é o seguinte, o mar ele tem ele tem a pressão, né? Que é a cunha salina, a pressão que está vindo do mar para dentro ali da costa ali, né? Então dá para você fazer às vezes vender para o cliente, porque isso você vai ter que assinar embaixo, né? Você pode fazer o quê? Poços pesiométricos e coletar água de diferentes níveis de profundidade. E o geólogo, tem muito geólogo que sabe fazer isso. Eu já fiz várias vezes esse tipo de estudo, tá ok? Para ele mapear o lençol, esse índice de salinidade. Porque uma coisa é você fazer um estudo e dizer a profundidade da salinidade. Tá? Eu já fiz com mapeamento geofísico específico para salinidade. Tanto que eu consegui isolar um poço de 250 metros, 140 metros de profundidade. Pegar água lá abaixo de 140, porque no estudo ele demonstrou isso aí. Mas mais assertivo do que isso também são poços pesiométricos. E você pode vender isso para o seu cliente, essa assessoria, junto com algum geólogo bom da região do Ceará, da região onde você está aí. Tá ok? Perfeito. Fala. Tem mais perguntas? Não, sem Estevam, perguntas. chegamos para os finalmente, cara. Eu vou fazer um convite então. Posso Que convite? fazer Fala aí. Tanto para os geólogos quanto para os perfuradores, né? Tanto para aqueles que já indicam o nosso trabalho, que a gente tem uma galera enorme aí que já conhece, acredita e já indica, e para aqueles que ainda não conhecem, ou que não acreditam, ou que tem alguma dúvida, né? Vem fazer uma visita para a gente lá no escritório, estamos aqui em Atibaia, né? Nós estamos preparando um espaço, até comentei, né? Que a gente alugou o prédio do lado, estamos ampliando lá o escritório. Estamos preparando um espaço para receber você cliente, você parceiro, você geólogo, né? Tudo, escritórios ambientais lá para fazer um bate-papo com a gente, conhecer os nossos equipamentos. Nós vamos estar lá de portas abertas, inclusive abrir marca para o cliente realmente pesquisar e entender um pouco mais. A gente tem uma ferramenta incrível hoje que é a internet, né? E uma vez que ele tiver acesso à informação, talvez isso ajude, né, para que ele tenha mais confiança no que a gente faz. E a gente sempre vai buscar isso, né?
Então eu estou fazendo um convite aí para você que já é parceiro ou que não é parceiro, venha conhecer a gente. Não estou nem falando de fazer a parceria, vem nos conhecer. Se aproxima, venha conhecer a nossa idoneidade, o nosso compromisso, né? E o nosso espaço lá. A gente vai ter o prazer em receber vocês lá e fazer um bate-papo gostoso. Passa uma tarde lá com a gente. O Júnior falou que tem lá um churrasco de entranha, que eu não comi ainda. Rapaz, é bom? É bom, hein? É bom demais? É bom demais. aí é sacanagem, aí o churrasco de entranha não conheço ainda. É legal. Então em breve aí a gente vai estar com o escritório pronto, tá em fase de obra exatamente agora. Inclusive a live era para ter sido lá, né? Tinha combinado. Desculpa, né, por conta dessa. Tranquilo. E aí estamos aí. Mas... Vai custar uma entranha lá. Sem problema, tá? Resolvido. E logo a gente já vai estar, quem acompanha a gente nas redes sociais, a gente já vai fazer a divulgação aí de quando o escritório vai estar pronto. E será um prazer recebê-los lá, meus amigos, com certeza. Vem conhecer a gente, de pertinho, né? Bom, pessoal, é o seguinte, vou ficando por aqui então. Até a próxima semana, novidades aqui na Hora do Posto. Muito obrigado, Estevam. Obrigado a toda a equipe da Detect Water. Entendeu? Obrigado pela parceria, não só aqui no programa na Hora do Posto, que vocês são patrocinadores, mas também pela parceria dos nossos clientes que eu tenho indicado vocês. Tá bom? Tá bom, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade aqui de poder estar falando aí com esse pessoal aí maravilhoso que segue, né? Que acompanha o canal, e agradeço aí imensamente o carinho que eu sempre sou recebido aqui, né? E retribuir para vocês aí tudo de melhor. Obrigado também. Show de bola, gente. Grande abraço então, até a próxima.